um homem. Aliás, a minha Bíblia até fala, no início do capítulo 19, diz Zaqueu o publicano. Amém? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedava com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho de defraudar alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, Pai, que Tu possas falar realmente no nosso coração, Pai. Que possas estar, Deus, contendendo connosco, Senhor. Inquieta o nosso coração, inquieta a nossa alma nesta manhã, Deus. Pai, fala, Senhor, toca no mais íntimo do coração. Pai, quebranta, Senhor. Queremos, Senhor, ser tocados por Ti. Queremos receber o Teu toque nesta manhã, Senhor. Queremos receber, Pai, uma palavra individual de cada um, Senhor. Possa ser ministrado individualmente, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Clamamos, Senhor, para que Tu estejas falando a nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Ô Pedro, podes baixar aqui um bocadinho a missão, por favor? Amém? Então, nesta passagem, nós lemos isto muitas vezes e às vezes damos pouca importância. Porque aqui Jesus não fez nenhum milagre. Jesus não operou nenhum milagre. Se nós recuarmos um pouco aqui na Bíblia, nós vemos que Jesus entra em Jericó e a Bíblia nos relata que ele tem um encontro antes com o cego Bartimeu, né? E ele cura o cego. E, quer dizer, só num espaço, em pouco espaço, Jesus tem aqui 2 encontros, pelo menos relatados na Bíblia. Eu creio que Jesus teve muito mais encontros com pessoas que não estarão relatados na Bíblia. Jesus transformou em pessoa, transformou a vida de muito mais gente individualmente que não cabe aqui. Aqui estarão as histórias que servem hoje de ensinamento para nós. Amém? E isso nos chama a atenção. Jesus, Ele investiu grande tempo do seu ministério numa evangelização individual. Ele teve vários encontros com várias pessoas, vários personagens na Bíblia que nós vemos que Jesus esteve com alguém e a sua vida, a partir dali, foi mudar. Não é? Então nós vemos que Ele não só veio ministrar para as multidões, mas não, Ele teve encontros individuais com pessoas. Atitudes, palavras que mudaram a vida de várias pessoas. Não é? Nós vemos, como estava a ver Marta, Maria, a mulher samaritana, vemos a passagem da mulher samaritana, o moço rico, o Bartimeu. Foi encontros que ele teve com pessoas que mudou a história. E nesta manhã queria que nós analisássemos um pouco este encontro que ele teve com Zaqueu. Jericó era conhecida no Velho Testamento como a cidade das palmeiras. Porque quando nós imaginamos, eu nunca fui lá, né? Mas quando nós imaginamos, nós vemos a televisão, aquilo parece tudo deserto. Aquilo é areia. Tem a cidade e depois à volta é tudo. Mas nós vemos que ele subiu numa árvore. E quando nós vamos ver, Jericó era uma terra onde havia muita vegetação. E então, aqui aparece essa oportunidade para Zaqueu. Quem era Zaqueu? Comecemos por aí. Quem era Zaqueu? Zaqueu, como a Bíblia nos fala, era o maioral dos publicanos. Ele era chefe dos publicanos. O que é um publicano?
publicano era um cobrador de impostos. O publicano era um cobrador de impostos, amando do exército romano, que cobrava impostos ao povo. Não é? E ele possivelmente era o chefe. Era as finanças agora, sim. Não é? Eram as partições de finanças da altura. Não é? O governo era quem mandava era Roma. E as pessoas tinham que ir lá pagar os impostos. E Zaqueu aqui diz era o maioral. Possivelmente ele era o chefe dos coletores de impostos. Isto era uma pessoa importante. Era alguém importante na sociedade, importante na altura. Porém, ele era mal visto pelos judeus. Ele, sendo judeu, era mal visto pelos judeus pela sua ligação com os romanos. Porque ele, sendo judeu, estava a cobrar impostos aos judeus para entregar ao Império Romano. Não é? Então, eles eram considerados, os publicanos na altura eram considerados pelos judeus uns traidores. Para os judeus eles eram considerados traidores porque tinham-se aliado ao Império Romano. Eram comparados aos piores pecadores. Essa é uma das razões que nós vemos que os líderes religiosos da altura não suportavam ver Jesus se relacionando com publicanos. Porque eles os consideravam a escória da sociedade, o pior. Os publicanos eram considerados o pior da sociedade. Vamos lá ver Marcos 2,16 para confirmar. O que é que nos diz? Marcos 2,16 diz: os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Não é? Então aqui vemos os líderes religiosos criticavam Jesus por comer, ou por se juntar, ou por se relacionar com os publicanos. E é engraçada esta comparação. Os pecadores e os publicanos. Eles consideravam duas classes: os pecadores e os outros. Não é? Era o pior que havia na altura. Eram os pecadores e os outros. É? Eles ainda não, eu acho que eles aqui ainda eram considerados abaixo dos pecadores. Então nós vemos, essa era a vida de Zaqueu. Era chefe dos publicanos. Mas como a palavra aqui nos diz, chefe dos publicanos, maioral dos publicanos e rico. Ele também era muito rico. Não é? Talvez a sua riqueza tivesse uma origem duvidosa. Porque como cobrava impostos, roubava ou cobrava demasiado do que aquilo que deveria cobrar e desviava para ele. Não é? Isso aí nós vemos que possivelmente ele teria alguma instrução sobre algumas pessoas, sobre o povo, fazia instrução, não é? E cobrava valores a mais. Vamos aqui ver uma passagem que nos confirma isso. Lucas 3. Aqui João Batista, do versículo 12 e 13. Estava pregando. E no versículo 12 fala assim: foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes Jesus, respondeu-lhes João Batista: não cobreis mais do que o estipulado. Então se João Batista aqui diz não cobreis mais, o que havemos de fazer para ser batizados? Não cobreis mais que o estipulado. Então quer dizer que era um costume eles cobrarem mais do que aquilo que tinham cobrado. E por isso, então nós vemos aqui que era um homem muito mal visto pela sociedade na altura. Mas ele tinha uma coisa. Nós vemos aqui
no versículo 3, nós vimos que ele, no versículo 2, maioral dos publicanos, aqui quando descreve a vida de Zaqueu, quando a Bíblia descreve quem era Zaqueu, dá 3 características. Maioral dos publicanos e rico. E a terceira, procurava ver Jesus. Procurava ver quem era Jesus. Amém? Quantos de nós um dia seremos conhecidos? Nós vemos essas coisas nas lápides, depois das pessoas falecerem. Lá é tal, filho tal, ou às vezes aquelas frases muito giras. Mas o que eu digo é assim: quantos de nós seremos conhecidos por aquele que amava a Deus, aquele que adorava a Deus, aquele que era íntimo de Deus? Quantos de nós seremos conhecidos noutra geração? Fulano tal, não por ser empresário, não por ser doutor, não por ser também, mas aquele que era íntimo de Deus, aquele que amava a Deus. Aqui, quando nós vemos a vida de Zaqueu, as 3 características eram rico, importante, que ele era chefe das partições de finanças. Terceira característica, ele queria ver Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. Evidentemente nós vemos que a fama de Jesus percorria todos os cantos da terra. Se fosse hoje em dia com a internet, era muito mais fácil. Na altura não era. Isto era de boca em boca. Mas a melhor publicidade é de boca em boca. Não é? Porque nós vemos uma coisa muito simples. Nós vamos num restaurante que os nossos amigos foram e que nos dizem: lá come-se bem. Nós não vamos daquele que nos dá folheto na rua, escondido, o maior crime. Não é? Deus jamais deixa passar em branco o desejo que Ele tem de o conhecer. Amém? Nós vimos isso na cruz. O ladrão que estava pregado ao seu lado, gozava ser rei e tal, mas o outro teve conhecimento, teve discernimento quem Jesus era. E qual foi a resposta de Jesus? Ainda hoje traz comigo para isso. Então, aquele que deseja, jamais o Senhor lançará fora. Amém? Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me enchereis, quando me buscares de todo o vosso coração. Aleluia! Buscar-me-eis e me enchereis, quando me buscares de todo o vosso coração. Amém? João 6,37. Um bocadinho mais à frente. O que é que diz? Alguém pode ler? Por favor. João 6,37. Não, 6,37. 6. João 6,37. Amém? Amém? Ouviram? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Amém? Esta é uma certeza que nós temos. Nós hoje, pecadores, temos. É quando desejamos e vamos até Cristo. Jamais Ele nos abandona. Amém? E nós vemos, voltando a Zaqueu, vemos que ele, para cumprir aquilo que ele queria ver Jesus. E a multidão que rodeava Jesus era tanta que a gente não consegue imaginar, não consegue fazer ideia daquela quantidade de gente que anda à roda de Jesus, mas nós vemos em várias passagens que eram sempre acima de 3.000 pessoas,
que andavam de roda, né? Jesus, quando falava logo para... Eu não queria que naquela altura marcassem a hora. Olha, hoje Jesus vai falar às 3 e tal, o pessoal vinha todo... Não, aquele povo andava atrás, e por onde Jesus passava, havia povo dias e dias e dias atrás. Jesus queria ver. E o que é que nós vemos? Zaqueu queria ver Jesus, mas a multidão era tanta. E ele, sendo pequeno, ele queria ver Jesus. Ele queria. Era o desejo que ele tinha. Sendo pequeno, aquilo que ele fez. Subiu em um sicômoro. Nós vamos ver o que é quando nós vamos ver o que é o sicômoro. O sicômoro era uma árvore frutífera. Os seus frutos são de tipo de um figo. Só que é uma fruta de uma qualidade inferior, e naquela altura era consumido só pelos mais pobres. Os mais pobres é que comiam fruto daquela árvore. E ela também é, muitas vezes nós ouvimos falar de figueira, subir na figueira, porque ela era conhecida como a figueira brava. E Zaqueu, um homem da alta sociedade, uma pessoa importante, subiu em cima de uma árvore como um miúdo. E vai lá em cima. Podendo mesmo ser ridicularizado pelo povo. Não é? Ser gozado. Mas ele não se calou, porque maior era o seu desejo de conhecer a Jesus do que a sua preocupação com a sua posição social. Amém? Então o que é que nós aprendemos com a vida de Zaqueu? Com esta passagem de Zaqueu? Deve haver em nós um profundo desejo de buscar a Deus. Deve haver em nós um profundo desejo de conhecer a Deus. Amém? Quando você busca a Deus, Ele vem ao seu encontro. Amém? Amém, igreja? Quando você busca a Deus, Ele vem ao seu encontro. Vamos abrir em Lucas 15, a parábola do filho pródigo. E vamos ver. Do 17 em diante. Diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morto de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Amém? Desculpa. O que é que isto aqui nos mostra? O filho, nós vemos aqui a palavra do filho pródigo, o filho ia. Teve a atitude: eu vou ter com o meu pai, porque ia ter uma vida miserável, não ter necessidade disso, porque o meu pai tem posses e os empregados dele alimentam-se melhor do que eu. Eu vou voltar para o meu pai. E vou chegar lá e vou dizer: Pai, perdoa-me porque eu pequei contra ti. Eu sou pecador, eu pequei, eu errei, perdoa-me. O que é que nós vemos no versículo 20? O que é que nós vemos? E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe. Ele ainda não tinha falado com o pai. Ele ainda não tinha pedido perdão ao pai. O que é que o pai fez? Quando o seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Então, quando nós buscamos a Deus, Ele vem ao nosso encontro. Amém? O Senhor é que vem ao nosso encontro. Porque Ele vê o nosso coração. Ali como a parábola do filho pródigo. O pai conhecia o coração do filho. Não precisa de dizer... Não precisava de dizer perdão. Não precisava de dizer... O pai conhecia o coração do filho. E o amava.
Amém? Isto fala, esta parábola fala na mesma. É uma analogia do nosso Pai Celestial para connosco. Quando nós erramos, quando nós estamos longe, por vezes estamos afastados, nos afastamos de Deus. Nos afastamos de estar em comunhão com Deus. E quando desejamos, não, eu estou mal, a minha vida está mal, está tudo mal, eu tenho que ir, eu tenho que voltar para Deus, eu tenho que ir para a igreja. Se nós tomamos a atitude de dar o passo e vir para Deus, é isso que nós vemos. O Pai sai correndo ao nosso encontro. Amém? Aleluia. Passando à frente, vamos ver aqui o que é que nós, na passagem de Zaqueu, vimos a atitude de Zaqueu a querer a todo custo ver Jesus. E qual foi a atitude de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus em relação a Zaqueu? Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar onde Zaqueu já estava à espera, Zaqueu já lá estava em cima da árvore à espera, ele lá de passar por aqui. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, para depois me convém ficar hoje em tua casa. Primeiro ponto: Jesus conhece cada um de nós. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Nunca o tinha visto. Mas Jesus, da mesma forma, cheio do Espírito, chamou: Zaqueu, desce depressa. Isso mexeu com o coração certamente de Zaqueu. Zaqueu só queria ver. Zaqueu só queria ver Jesus. Só queria ver quem era aquele homem que tanta fama tinha. Mas, né? Jesus, eu imagino nós na posição de Zaqueu, em cima da árvore, a querer ver. Aí vem Jesus. Porque nós hoje, naquela altura, então, né? A minha mulher às vezes diz assim: eu gostava de ter vivido naquela época, naquele tempo e tal. Não é? Porque nós hoje vemos, aí veio um pastor tal pregar, e vamos todos para ver o pastor tal. É? Por isso, quanto mais para ver Jesus. E agora imaginemos nós em cima da árvore. Se nós já ficamos contentes quando o pastor, ou o bispo, ou o apóstolo nos cumprimenta e diz: a paz do Senhor. E nós ficamos: ele cumprimentou-me. Né? Quanto mais ele em cima da árvore, Zaqueu, e nós no lugar de Zaqueu, em cima da árvore, Jesus passa e diz: Jorge, desce depressa. Márcio, desce depressa. Sabe o meu nome? Aleluia. É? Jesus não estava falando para a multidão. Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa. Jesus não olha para multidões anónimas. Jesus conhece cada um de nós que está aqui neste lugar. Amém? Jesus não olha para aqui e vê: ali está a igreja metodista livre de Correios. Não, Jesus olha para ali e vê: ali está o Eduardo, ali está o João, ali está a Anela, ali está a Carla. Amém? Aleluia. Ele sabe o nome, o endereço, o estado civil, os fios de cabelo, a situação espiritual. Ele se importa contigo. Amém. Ele se importa comigo. Ele me conhece. Ele te conhece. Amém? Ele sabe hoje o que se passa em teu coração. Em cada um. Cada coração que está aqui. Ele sabe as aflições, aquilo que tem contendido, aquilo que tem se passado, a alegria, a tristeza de cada coração. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele conhece. Amém? E isto Jesus fez outras vezes. Nós vimos a passagem da mulher samaritana, em que ele chega no poço, não é? Quem quiser depois ver em casa, está no Evangelho de João, no capítulo 4,
ele encontra-se com a mulher, né? E de repente começa-lhe a dizer, sim, então, disse-lhe Jesus, vai chamar o teu marido, e vem cá. E ela disse, não, eu não tenho marido. Diz ele, não, tu não tens marido, porque 5 maridos já tiveste, e o que tens agora não é teu marido. Ele conhece. Parte lá o tic-tac e tal. É verdade, ele me conhece. Qual foi a reação da mulher samaritana? Foi chamar os outros e disse vinde e ver comigo aquele que me disse tudo o que tenho feito. Amém? Então Jesus tem relações pessoais, tem encontros pessoais, e Jesus conhece cada um. Amém? Então nós vimos que Jesus conhece o homem, Jesus conhece cada indivíduo. E outro ponto, Jesus quer ter comunhão com o homem. Amém? Jesus conhece Zaqueu e quis ter comunhão com Zaqueu. Portanto, ele disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amém? Ele quis estar na casa de Zaqueu. Zaqueu queria apenas ver Jesus. Acabou por o receber na sua casa. Amém? Quantos naquele tempo não dariam tudo para que Jesus fosse na casa deles? E Zaqueu só o queria ver, mas ganhou uma noite em sua companhia. Amém? Isso nos mostra que Deus nos pode dar muito mais do que aquilo que imaginamos. Nós às vezes queremos tão pouco comparado com os sonhos de Deus. Amém? Nós às vezes sonhamos tão pouco e Deus nos quer dar mais. 1 Coríntios 1,9 diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados para a comunhão. Ele quer ter comunhão connosco. Ele quer ter comunhão contigo, comigo, com cada um de nós. Amém? Jesus veio para salvar e buscar o perdido. Não é? Nós vemos no versículo 10, diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele não veio para aqueles que já estavam salvos, que já estavam garantidos. Ele veio para aqueles que se perderam. O meu marido não tem hipótese. O meu vizinho não tem hipótese. O meu primo, tal, ele tem mal. Não. Aquilo não tem solução. É para esse que Jesus veio. Para aquilo que a gente olha e diz: não há solução. Para aquilo não há solução. É para esse mesmo. É para esse mesmo que Jesus veio. Amém? E foi Ele que o disse, não sou eu que o digo. Foi Ele que o disse. Romanos 3, 10 ao 18 diz assim. Põe aí, Júlia. Põe. Como está escrito: não há um justo sequer, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Mais. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos.
Não há um sequer. Não há um justo. Não há quem se julgue justo. O Senhor veio para os perdidos. E o versículo 23 do mesmo capítulo de Romanos diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Então Jesus veio para aqueles que precisam, para todos. Então o que é que nós aprendemos? Que por mais que sejamos pecadores, e somos pecadores, não é por estarmos na igreja que somos santos. Estamos sempre em obras, estamos sempre em restaurações para chegar a ser parecido com Cristo, mas não somos santos. Santo só houve um. Quando nos chegamos a Deus através do seu Filho, somos perdoados e recebemos vida. Amém? Isaías 1,18 diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O que é que isso quer dizer? Não há pecados pequenos nem pecados grandes, a gente sabe, mas ainda que no teu consciente tenhas cometido o maior crime, ainda que no teu consciente saibas que tenhas cometido as piores coisas, os teus pecados se tornarão brancos como a neve. Quando nos achegamos ao Senhor. Amém? Então a atitude de Jesus foi querer estar com Zaqueu, conhecer Zaqueu, estar com Zaqueu, estar um tempo com ele. Mas eu queria aqui realçar uma coisa. Zaqueu teve muita vontade e muito desejo de ver Jesus, e por isso teve de ultrapassar alguns obstáculos, como eu já falei antes. Ele era pequeno, ele era de baixa estatura, que a Bíblia nos fala. Ele teve que ultrapassar aquilo que eu vejo aqui nesta passagem, a sua baixa estatura, porque sendo pequeno também é mais difícil subir na árvore. Sendo pequeno também não se vê tão bem no meio da multidão. Ele teve que ultrapassar a multidão e teve que ultrapassar a sua posição social, largar tirar suas vestes o seu orgulho e se humilhar e fazer aquilo que ele queria, que era ver Jesus. Ele, para fazer isso, teve que ultrapassar esses obstáculos. Amém? Mas nada o parou. E quando nós vemos a multidão somada à baixa estatura de Zaqueu, constituía uma barreira para que ele conseguisse alcançar o seu objetivo. O objetivo que se tinha proposto. Não é? Muita gente, ele era pequeno, e não conseguia ver Jesus. A multidão impede a obra de Deus. Para nos aproximarmos de Jesus, há muitas vezes grandes barreiras. Nós hoje, no nosso dia-a-dia, talvez que estejamos afastados de Deus, ou talvez que nunca tenhamos tido a oportunidade de nos entregarmos para Deus. E pensamos, como Zaqueu, eu tenho uma boa casa, tenho uma boa família, tenho um bom carro, tenho um bom trabalho, tenho um bom marido, tenho uma boa esposa, mas algo não preenche. Falta-me algo, eu sinto vazio. E pensamos, eu vou procurar, e procuramos em tantas coisas, menos na igreja. Eu esta noite dormi mal. A minha esposa sabe, porque ela levantou-se e eu estava de noite a estudar e dormi mal. E eu, na minha casa,
Na minha casa, eu estava a ouvir das discotecas ali atrás. E aquilo está lá longe, de noite. E eu disse assim, misericórdia, se isto soa aqui na minha casa, imagino lá dentro. Não é? E o que é que aquelas pessoas estão ali a fazer? Estão a passar a noite toda a dançar, a ouvir música, né? A dançar, a beber, a fumar. Para quê? Para preencher o seu vazio. Para preencher o seu vazio. Não é mais nada além disso. Hoje estão com uma grande ressaca, dormem até o dia todo, amanhã vão trabalhar e sexta e sábado fazem exatamente o mesmo. E todos os fins de semana vão tentando preencher o seu vazio. Então as pessoas estão enganadas. As pessoas estão enganadas. Não é? Mas ali ninguém critica. Bebam todas as semanas. Não estou a dizer mentira nenhuma. Há pessoas que ficam, homens, mulheres, inclusive jovens, porque eu trabalhei de noite e eu via miúdas com 13, 14 anos andarem aí de noite, e por isso eu sei do que estou a falar. Na rua, sem adultos para controlar, por isso fazem isto todas as semanas. Bebam-nos todas as semanas. Mas não são criticadas por ir a uma discoteca. Mas não são criticados por, sei lá, outras tantas coisas. Por ir no espiritismo, por ir buscar esse vazio nas cartomantes, na astrologia. Mas se vierem na igreja, ei, o que é que vais fazer para a igreja? Como o pastor Solomão, igreja para mulheres, igreja para pobres. É, pastor? Ouvimos lá no outro dia. E na igreja? A gente diz que igreja não é para homens. Homem não vai na igreja. Igreja, homem. É? Porquê? O que é que isso fala? Quando nós tentamos nos aproximar de Jesus, há muitas vezes grandes barreiras que nos impedem, levantadas pelo inimigo. E às vezes são mesmo barreiras criadas por nós, certos preconceitos. E essas barreiras podem ser a nossa posição perante os nossos amigos, perante a nossa família. Não é? Pode ser tantas coisas que nos impedem. O que é que os nossos amigos vão dizer? O que é que a nossa família vai dizer? A palavra de Deus nos mostra um exemplo de alguém que procurou a Jesus e uma barreira o impediu de seguir ao Mestre. Vamos lá abrir Mateus 19. Do 16 ao 22. Diz assim, o jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ele queria alcançar a vida eterna. Ele queria, igreja, estão comigo? Um moço rico, um rapaz, um jovem rico, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Espera aí, então ele queria. Respondeu-lhe Jesus: porque me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra ao teu pai e à tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, quer dizer, tudo isso eu tenho feito. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Uma barreira que o impediu de seguir o Mestre. Uma barreira. A sua riqueza. Não é? O seu coração, o seu amor estava no dinheiro, mas ele queria seguir Jesus. Mas o coração, na altura de decidir, optou pela vida que tinha.
E assim somos nós hoje. Não é? Somos nós hoje. Mas eu vou para a igreja, vou deixar de fazer isto e isto. Não, você não tem que deixar de fazer nada. O Espírito Santo que entra dentro de si é que vai começar a compreender. Não, aqui não é o meu lugar. 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 O Espírito Santo é que me vai começar a moldar. A moldar. O Espírito Santo, eu olho para o Espírito Santo, nesse aspecto, eu vejo como um restaurador. Começa a pintar e vai pintando e vai rebocando, não é?